Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, já deixa aquele oi Dani aí nos comentários, deixa aquele joinha no vídeo se você gosta. Lembrando a vocês que a playlist do Mundo Gringo tá aqui embaixo no box de informação, assim como um e-mail para você mandar a sua história, a história mais vista do mês aqui, ganha $100. Sim, continuamos aí com essa promoção, tá bom? Bom, e não esquece de ir lá no meu segundo canal, Mundo da Dani. Lá eu tô colocando alguns vídeos, bate-papos sobre outros vídeos que já tiveram aqui no canal. Lancei um vídeo agora sobre golpes da internet. Então acho que vale muito a pena você chegar por lá. Tem vlog também, mostro um pouquinho do meu dia a dia, tem umas viagens. Acho que vocês vão gostar. Então bora lá pro vídeo de hoje. Dani, te achei por acaso olhando vídeos do YouTube. Me inscrevi, estou vendo todos os vídeos do canal. Obrigada, Alice. Ó, faz como ela, gente. Já pega a playlist aí, dá uma maratonada, vê todos os vídeos que estão aí. Bom, eu decidi contar a minha história de vida até aqui, mas como uma forma de desabafar, pois coisas que guardamos só para nós muitas vezes retornam só para nos machucar. Como muitas também, vou me chamar Alice. A minha história começa com uma família feliz. Sou a filha mais velha. Meu pai trabalha como pedreiro e minha mãe era dona de casa. Quando eu tinha 7 anos, nasceu meu primeiro irmão e a vida ia seguindo. A gente era uma família pobre, mas até então nunca tinha nos faltado nada. Na nossa rua, a nossa casa era uma das mais bonitas e arrumadas. Minha mãe tinha mania de limpeza, meu pai trabalhava fora e vinha para casa todo final de semana. Lembro da minha mãe fazer bolo e café para esperar ele chegar. Ela tirava o sapato dele, fazia massagem nos pés e na hora de comer sempre fazia o prato dele. Tudo ia bem até eu completar 10 anos de idade. Foi quando tudo mudou. Eu lembro de acordar de manhã com uma briga. Eu estava no meu quarto e escutei meu pai falando que ia embora. Lembro de cobrir a cabeça com a coberta assustada, pois eu ouvi eles brigarem e pensei, meu pai não vai embora sem me dar tchau, né? Eu sou a princesa dele. Mas ele foi. Minha mãe ficou muito triste, nem da cama ela saía. Depois de alguns meses ele voltou e convenceu a minha mãe que o melhor era vender a casa e mudar de bairro. A casa foi vendida, mudamos para uma casa de aluguel e meu pai comprou um carro. Alguns meses depois, ele nos abandonou novamente e foi morar com a amante. Pegou o carro, as roupas e foi embora. Eu, minha mãe e meu irmão ficamos na casa alugada. Minha mãe nunca tinha trabalhado antes. Ela não sabia nem fazer mais nada além de limpar e cuidar da gente. Ela arrumou um trabalho de diarista e a vida começou a ficar difícil para eles, né? Gente, imagina, cara. Primeira coisa, né? Não vendam casa, né? Bom, o dinheiro dava apenas para comida. Meu pai quase nunca ajudava. E começamos, então, a nos mudar. Todas as casas eram pedidas por a gente não pagar aluguel. Então, eles mudavam, pagavam um tempo, depois não conseguia pagar, eles pediam a casa de volta, né? E um dia, em uma dessas mudanças, eu vi minha mãe quebrar todos os móveis. Não tínhamos como levar nada e mudamos só com o que a gente conseguiu levar. Eu e meu irmão estudávamos, ele ainda era bem pequeno. Eu estava na adolescência, minha mãe então começou a beber. Começou a sair muito e logo engravidou do meu outro irmão. As coisas que já não estavam boas ficaram ainda pior. Lembro com muita mágoa do dia que não tínhamos mais nada em casa, até a luz tinha sido cortada, e minha mãe mandou eu ir na casa do meu pai pegar um pouco de dinheiro para comprar comida enquanto ela procurava um emprego. Meu pai morava em outro bairro. Era longe e eu tinha que ir a pé. Com fome. Cheguei lá, encontrei a mulher com as filhas dela, né, a mulher da ex-amante, que agora era a mulher do pai dela, né?
Elas tinham minha idade e elas começaram a me mostrar roupas e a cozinha que meu pai tinha dado para elas. Ele chegou e eu falei que tinha ido buscar um dinheiro. Ele disse que não tinha. Eu fiquei com muita raiva que eu levantei e saí. Ele foi atrás de mim e me falou para eu esperar o almoço. Mesmo eu morrendo de fome, eu continuei andando. E falei para ele que ele não tinha mais filha. Gente, isso me dói até hoje. Naquele dia e nos muitos outros dias a seguir, nós dormimos com fome. A gente realmente dormia para esquecer a fome. Minha mãe saía cada vez mais e eu ficava com meus irmãos. Mas também comecei a beber. Eu nem ia na escola. Quando ia, era só para ter merenda. Meu irmão mais novo ia para a creche. À noite, a bebida nunca faltava. Eu estava com 14 anos, eu era uma menina bonita. Eu chamava a atenção dos meninos e foi nessa fase que eu perdi a minha virgindade. Final de semana eu sempre saía. E foi nessa fase que eu troquei meu corpo por comida. Eles sabiam que a gente não tinha nada para comer e a fome falava mais alto. Até por uma bolacha eu cheguei a fazer sexo. Eu nunca contei isso para ninguém. Eu tenho vergonha até hoje, Dani. Nessa época meu pai se separou da mulher e levou meu irmão para morar com ele em outra cidade. Eu não quis ir. Eu não falava com ele há um bom tempo. Ficamos eu, minha mãe e meu irmão mais novo. Também foi nessa época que eu fui abusada por um homem mais velho. Nossa casa ficava cheia nos finais de semana. Era bebida, droga, rolava tudo. Teve uma noite que eu acordei e tinha um homem em cima de mim. Eu dormia num sofá na sala e mais uma vez estávamos com a luz cortada. Acordei com aquele homem em cima de mim, eu tinha 15 anos. Fiquei paralisada na hora, ele era grande, eu não conseguia me mexer. Ele fez tudo o que queria, levantou e foi embora, e eu ali deitada no escuro chorando. Eu nunca contei isso para ninguém. Eu achava que a culpa era minha, por eu beber e usar roupa curta. E pensava, quem vai acreditar em mim? Então decidi me calar. A vida seguiu, minha mãe casou novamente, eu fui morar com uma tia que tinha uma filha da minha idade. Ela era minha prima, mas sempre vou considerá-la minha irmã. Foi uma época boa, voltei a estudar, e estudava à noite, de dia eu ajudava minha tia. Eu saía com a minha prima e voltei a ser uma adolescente normal e feliz. Então conheci um rapaz, eu tinha 16, ele 19. Começamos a sair e ficar e ele me pediu em namoro. Namoramos e ele foi meu primeiro namoro sério. Com 17 anos eu engravidei. A gente foi morar junto. Ele me tratava bem, trabalhava, alugamos uma casa. Ganhamos algumas coisas e quando eu completei 18 anos, meu filho nasceu. Um menino lindo. A vida estava boa e eu realmente estava feliz. Eu queria dar uma família para ele e jurei que ele não passaria pelo que eu passei. Meu marido não gostava das minhas amigas e então fui parando de falar com elas. Lembra que eu falei que eu era uma menina muito bonita? Pois é, durante a gravidez eu engordei muito. E depois que meu filho nasceu, eu fiquei com 40 quilos a mais. Nenhuma das minhas roupas me servia. E eu fui deixando de me cuidar, de sair. Eu nunca saía para nada. Eu ficava cada vez engordando mais. Eu estava triste e eu comia para ver se a minha tristeza passava. Nada me servia. Eu não tinha vontade de nada. Meu marido, que antes me tratava muito bem, vivia reclamando do meu peso e falando que daquele tamanho ninguém nunca ia me querer. Eu não trabalhava, não estudava, só ficava em casa cuidando da casa e do nosso filho. Ele nunca queria fazer nada comigo, só saía com os amigos e eu ficava lá. Quando nosso filho fez 3 anos, eu descobri que ele estava me traindo. Meu mundo caiu. Eu era muito apaixonada por ele. Eu briguei, chorei e ele foi embora de casa. Mas como eu não trabalhava, ele pagava tudo, água, luz, compras, todo dia ele ia ver nosso filho. Ele estava namorando com a amante e eu ainda o amava. E sempre que ele queria um sexo fácil, ele me procurava. Agora eu vejo isso, mas na época eu achava que era porque ele ainda me amava e que ele estava tentando voltar para mim. Me humilhava e eu me humilhava e eu ficava literalmente aos pés dele. Lembro que um dia de manhã, antes dele
ir trabalhar, ele passou na nossa casa para transar comigo. Me virou de costas, fez tudo o que quis e depois de se aliviar, porque era para isso que eu servia, ele colocou a roupa, saiu sem nem me olhar. Na porta ele falou obrigada. Nesse dia eu chorei muito e eu falei para mim que eu não merecia aquilo. Eu procurei um emprego e comecei a trabalhar numa casa como diarista. Falei para ele que não queria mais ele lá em casa. E ele, depois de um tempo, quis voltar para casa. Sabe o que eu fiz? Sim, gente, aceitei ele de braços abertos. Hoje eu dou risada, mas tudo é um aprendizado. Voltamos e tudo estava bem. Saímos algumas vezes, voltei a estudar e a vida seguiu. Ele ainda falava do meu peso e da minha aparência. Ele me colocava sempre para baixo. Mas naquela época, eu não sabia identificar que eu estava num relacionamento abusivo. Eu não tinha voz. Tudo que eu sabia era chorar e comer. Cheguei a 125 quilos, meu maior peso. Nessa época também fui aprovada num concurso público. Meu filho estava com 6 anos. Comecei a trabalhar na área de saúde em um posto de saúde perto da minha casa. Então comecei a me tornar mais independente. Foi nessa época também que meu marido novamente começou a me trair. Um dia achei até uma calcinha vermelha dentro do nosso carro. Carro esse que eu também ajudava a pagar. E para eu andar nele, eu tinha que pagar gasolina, gente. Sim, eu pagava gasolina. Eu já estava pegando um Uber nessa época e nem sabia. Cada uma, né? Até que um dia que eu achei uma carteira de gestante nas coisas dele. Ele tinha uma namorada que estava grávida. Meu mundo caiu. Desabou. Naquela noite eu deixei meu filho com a minha sogra e saí andando sem rumo. Meu plano era acabar com a minha vida. Pensei em me jogar num viaduto que tem na minha cidade. Eu estava indo para lá, mas aí eu pensei no meu filho que não teria mais a mãe. Fiquei triste e lembrei que quando ele nasceu eu jurei que ele não passaria o que eu tinha passado. Voltei para casa, liguei para o meu marido, pedi para ele vir para casa. Mandei ele arrumar as coisas e sair de casa. Foi muito difícil, sabe? Mas eu tinha meu filho e meu trabalho. Eu chorava de madrugada para o meu filho não ver. De manhã eu colocava um sorriso no rosto e ia trabalhar. Aluguei uma casa para mim e meu filho seguia com meu filho e minha vida. Nunca deixei faltar nada lá em casa. Por tudo que eu passei quando eu recebia meu salário, eu ia no mercado e fazia as compras. Eu sou assim até hoje. Acho que é coisa de quem já passou fome. Eu sempre paguei o aluguel certinho. Morei na mesma casa por 4 anos. Depois de 1 ano separada, conheci uma pessoa e começamos a namorar. Mas eu já não era mais a mesma. Eu já tinha aprendido que meu valor que eu tinha valor, né? E que eu não aceitava mais qualquer coisa. Ele me tratava bem, esse cara, e trata bem até hoje. Quando eu decidi, então, fazer uma bariátrica, ele me apoiou e deixou bem claro que a decisão era minha. Fiz a bariátrica e emagreci 50 quilos. Nos casamos e estamos juntos há 4 anos. Eles tiveram 4 anos de namoro e estão juntos há 4 anos de casado. Então eles estão juntos há 8 anos. Construímos nossa casa, ele me apoia em tudo, me ama. Meu filho hoje tem 17 anos e tem uma vida estabilizada. Ele sabe que é muito amado e eu dou muito amor a ele. Hoje eu sei que o verdadeiro amor é aquele que te apoia, que te levanta, e eu sou muito feliz por isso. Eu adoro me arrumar, adoro ver meu marido falando que eu estou linda. Ele fala que eu sou um grão de ouro. Hoje eu sei que temos que nos dar nosso devido valor. Eu sou grata por não ter desistido de tudo naquela noite. Eu jamais saberia que tantas coisas boas estavam me esperando na frente. Hoje eu gosto muito da minha vida e da minha família e a mulher que eu me tornei. Guardo tudo que eu vivi como uma lembrança de um tempo difícil e triste, mas que me ajudou a ser a mulher que eu sou hoje. Ai, Alice, que história triste assim, né? Graças a Deus hoje tá feliz, mas que momentos tristes você teve, né? E é muito complicado quando a gente tem uma vida desestabilizada na nossa infância. Gente, eu acho que, né, se o casamento não tá legal, tem que se separar. O problema é que muitos homens, eles se separam da mulher e da família.
Eles esquecem que eles continuam sendo pais, que eles têm obrigação de pais. Então eles simplesmente saem de casa e eles vão viver a vida deles como se, a mulher que se vire, né? Me deu muita tristeza assim ler quando ela fala que estava passando fome, foi na casa do pai. Aí as filhas da mulher, do cara, mostrando, a gente ganhou roupa nova, ganhamos cozinha, ganhamos isso. E o cara falar que não tinha dinheiro para comida para a própria filha, né? E ela ir embora com fome. Gente, a fome dói. Dói muito, sabe? Eu já falei pra vocês, eu nunca passei fome, mas eu já passei vontade de às vezes querer comer uma coisa e não poder comprar, né? Então assim, e eu lembro que um fato que me marcou muito, que eu acho que eu já contei em outros vídeos, foi uma vez que, e eu tô falando isso de verdade, tá, gente? Que o Bruninho era pequeno e ele queria um pastel. E eu não tinha como dar um pastel pro meu filho. Um pastel. E ali eu jurei pra mim que nunca, nunca mais meus filhos iam passar vontade de nada. Independente do que eu tivesse que fazer, meus filhos não iam passar o que eu tinha passado. Porque, né, eu tive uma infância muito boa, uma adolescência até o meu pai morrer muito boa. E depois, assim, que meu pai morre, passa um tempo quando a minha mãe, né, infelizmente não sabe lá administrar o que meu pai deixou pra gente, e perde tudo. A gente passou momentos muito difíceis. Difíceis mesmo, igual a ela, de ter a luz cortada, sabe? De abrir o armário e não ter nada. Quando eu falo nada, gente, é nada. Não é que tinha um ovinho. Não, não tinha nada, sabe? Então, assim, ter que ir na casa da minha tia pra almoçar ou pra jantar. A minha avó também, a mãe da minha mãe, que ajudava muito, né? Vem pra cá. O meu tio também, o irmão da minha mãe, que é falecido, né? Fazia compra pra gente. Então, assim, eu já passei os dois lados da moeda. E eu sei muito bem o lado que eu não quero voltar, né? Eu acho que muitos pais, eles esquecem que eles se separaram. Foi da mãe, foi um casamento que não deu certo. Mas você não tem que deixar faltar nada pro seu filho. Você tem obrigação de pagar pensão, você tem obrigação de cuidar daquela criança, né? E só de você falar isso, eu imagino a dor que você sentiu na hora de estar ali com fome, olhar e seu pai simplesmente... Eu fico pensando como que esse homem, sabe, dorme uma noite dessa, pensando... Poxa, minha filha saiu daqui com fome, não tinha dinheiro pra comer. E como que um homem desse dorme, sabe? Põe a cabeça num travesseiro e dorme. Bom, aí, claro, né, gente? Uma vida desestruturada dessa desestrutura tudo. Igual você falou, sua mãe começa a beber, começa a chamar homens pra dentro da sua casa. Então, assim, infelizmente acontece, né, o que você passou de ver o cara em cima de você. Nem vou falar a palavra aqui no YouTube, porque... Vocês sabem que tudo aqui é muito sensível no YouTube. Então, são consequências, né, do estilo de vida que a sua mãe estava levando na época. Porque, com certeza, a cabeça dela ali mexeu, né, essas coisas acontecem. E é triste ouvir isso, sabe? Que igual você, tantas meninas acabam também passando por isso. Bom, e no seu casamento, né, amiga? Que bom que você abriu os olhos, porque, gente, tem sentimento pior do que se sentir usada, né? E eu achei muito legal que você falou que ele saiu de casa, você foi à luta, você foi arrumar um trabalho, né? Você falou, meu filho nunca vai passar o que eu passei, e você realmente manteve isso, você... Teve lá a recaída que você volta pra ele, mas que bom que logo também você acorda, sabe? É o que eu falo, gente, errar, a gente vai estar o tempo inteiro propício a errar nessa vida, né? Mas o importante é você aprender com o seu erro. É você, igual ela viu, que ela tava numa relação abusiva, ela reconheceu, peraí, não é isso que eu quero pra mim. Pô, o cara vai lá na sua casa, transa com você e dá tchau, não olha nem na sua cara, fala obrigado ainda. Tipo, o
Que isso, sabe? E uma coisa assim, a minha mãe ela teve muitos defeitos, mas uma coisa ela me ensinou, a me dar valor. E ela falava, se você não se der valor, ninguém vai te dar. Então a partir do momento que você se dá o valor, você se dá o respeito, você só deixa as pessoas fazerem com você o que você... desculpa, errei até a frase. As pessoas só fazem com você o que você deixa que aquelas pessoas façam com você. Então se uma pessoa te usa ali como um depósito de esperma, tipo, que isso, né? Aprendam a se dar o valor. E se coloquem num valor bem alto, tá? Vocês se coloquem num patamar bem alto. Só que para isso, a gente tem que aprender a se amar. A gente tem que aprender, você é melhor, você é autossuficiente, sabe? Então, assim, por isso que eu falo que é tão importante a gente aprender a se amar, a gente se colocar mesmo num pedestal, né? Um patamar alto, para que você não passe isso. Porque, gente, olha, eu tenho certeza que 100% aqui de nós, incluindo me, que nos fala, já nos sentimos usados em algum momento da nossa vida. Nem que fosse por um peguetinho que só queria ir lá te beijar. Eu tenho certeza que todas as mulheres, uma vez na vida, se sentiram usadas, sabe? E não tem sentimento pior do que esse. De você achar que a pessoa foi ali te usar. Pode ser em amizade, pode ser no que for, sabe? Em relacionamentos amorosos, em casamento, em namoro, em trabalho, né? Às vezes você tem aquela ideia genial e o chefe vai lá e fala que a ideia foi dele. Então, assim, eu tenho certeza que sempre aqui em algum momento da nossa vida a gente se sentiu usada. E é o que eu falo pra vocês. A gente não tem que se culpar por isso, né? Muitas vezes ali, sei lá, ou você tá apaixonado, ou você confia na pessoa. Mas nós não podemos deixar que isso se torne uma constância, né? É igual aquele cara que toda hora que ele tá na bad, ele volta pra você. Toda hora que ele tá mal, ele volta pra você. Mas quando ele tá bem, ele não quer nem saber de você, né? Mas você é aquela pessoa que, bom, tô ali pra consolar o infeliz. Então se dê valor. Porque as pessoas, vou repetir, só fazem com você o que você deixa que elas façam. Se você chegar, ei, peraí, não é assim não, querido. Você não é homem pra estar comigo, você não serve pra estar comigo. Você quer esse tipo de relação? Aqui você não vai ter, né? E vocês viram que quando ela começa a se valorizar, aí ela tá lá com um cara que dá valor a ela, que dá valor ao filho dela, né? Então eu acho que isso é muito importante pra nós, digo mulheres, homens, seres humanos, né? Aprender a nos valorizar, tá? Aprendam a se valorizar e pense que você, sim, tá lá em cima. Você está num patamar alto. E não se sinta culpada, sabe? Se você errar, se alguma coisa acontecer na sua vida. Já falei várias vezes, a gente vai ter erros, a gente vai ter fracassos. E é aí, gente, que é a chave do sucesso. É aí que é a chave para você mudar de vida. Porque é aí que você vai falar assim, não, peraí, eu não preciso disso. Eu vou mudar isso. Então, vocês podem ter certeza que erros vão vir, fracassos vão acontecer, relações, né, vão aparecer, relações abusivas, destrutivas, vão aparecer na nossa vida. Mas a gente tem que aprender com elas. Aprender. E não é aprender a lidar com elas, não. Porque quando você fala, eu vou aprender a lidar com uma relação assim. Não. Para lidar com algo assim, você tem que estar dentro. Você tem que aprender a hora certa de cair fora. Ver que aquilo ali não é pra você. Você não tem que aprender a lidar. Nossa, Dani, meu marido é tão difícil. Ele me xinga. Ele chega em casa de mau humor. Mas eu aprendi a lidar com ele. Porra, cara, quando eu ouço essa frase, eu fico triste, sério. Porque aprender a lidar com ele... Você não tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a querer que te trate bem.
Eu não sou obrigada a aguentar mau humor de homem. Eu não sou obrigada a aguentar mau humor de ninguém. Eu tinha uma amiga que ela tinha um namorado, marido, sei lá, eles moravam juntos. Com todo mundo, ele era super legal. E tanto que quando... Eu lembro que tem muitos anos, quando ela contava assim, as coisas que ele fazia, a gente jurava que ela estava assim, exagerando. Lógico que naquela época eu também não tenho a visão que eu tenho hoje, né? Porque assim, o cara era tão legal com todo mundo, mas realmente, gente, com ela o cara era um carrasco. Então, peraí. O cara sabe ser gente boa com todo mundo, educado com todo mundo, né? Prestativo com todo mundo, mas dentro de casa é o bicho. Dentro de casa você tá ferrada com esse homem. Aí vale a pena? Eu que tô ali dentro de casa fazendo tudo pra ser feliz, né? Tô sendo a pessoa mais maltratada nessa relação? Alice, você fez certíssimo. Eu sei que você deve ser uma recaída lá, mas é assim mesmo. Mas o bom é que você aprendeu e viu que aquilo ali não era pra você. Bom, deixe seu comentário pra ela, o que vocês acharam dessa história. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!